Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pessoal, hoje, 30 de setembro, uma sexta-feira, aqui no sul está chovendo, parece que esse mau tempo vai para todo o sudeste do país, mas vamos tentar aproveitar o final de semana da melhor forma possível. Especialmente porque domingo tem votação, tem eleição para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. E o que está pegando mais aí é a questão da disputa presidencial. As pesquisas elas estão muito desencontradas. Algumas indicam a vitória do ex-presidente Luiz Inácio da Silva no primeiro turno e outras ainda indicam a vitória do atual presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, não dá para adivinhar o que vai acontecer no próximo domingo. Só sei uma coisa dá para afirmar, aliás. Tem um concorrente ao Palácio do Planalto que vai superar todas as expectativas iniciais. Provavelmente ele vai chegar entre os 4 ou 5 candidatos mais votados, se não até acima disso. Eu estou falando no padre do PTB. Ele, da sua forma, certamente ganhou muitos votos, vai desequilibrar a eleição, como tivemos alguns candidatos em pleitos passados que cumpriram esse papel. Mas eu não quero fazer muito prognóstico, porque, pessoalmente, se uma pesquisa de um instituto destoa de maneira muito, mas muito grande das outras, talvez todos os instrumentos de pesquisa eleitoral sejam inconfiáveis. Então, não temos parâmetros. Vamos esperar para ver o que acontecer e que seja o melhor para o nosso país. Mas já que é sexta-feira, vamos parar com essa lenga-lenga de politicagens e vamos para o nosso resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro O que vem por aí, eu dediquei algum tempo para falar a respeito das nossas empresas de telecomunicações, especialmente aquelas que nos fornecem celulares, que não estavam e não estão, a maioria delas ainda, repassando os recursos provenientes do desconto por conta da redução do ICMS aprovado pelo Palácio do Planalto e Congresso Nacional ainda em junho. A gente não viu a cor desse dinheiro, algumas operadoras falam que converteram isso em créditos adicionais de gigabytes para a internet, mas eles deveriam, no mínimo, ter consultado a gente de como nós gostaríamos de usar o dinheiro que nos pertence. Aí, gente, acho isso uma coisa muito chata, muito ruim, típica de oligopólio nas economias, e oligopólios, eles devem, sim, na minha opinião, serem fiscalizados por agências reguladoras competentes. Entretanto, eu chamei atenção para outra coisa. Quando acontece essa questão de poucas empresas se concentrarem no mercado, normalmente a economia providencia algum concorrente, ou como chamam, outsider, que traz uma inovação e acaba fazendo com que esse oligopólio seja quebrado. E no caso que eu estava me referindo das telecomunicações, especialmente internet, eu lembrei a nova ofensiva que a Starlink do Elon Musk está fazendo no mercado aqui brasileiro. Simplesmente esse empresário reduziu pela metade o preço que estaria cobrando dos brasileiros pelo seu serviço de internet via satélite. E coloquei para os espectadores do Fora de Curva que eventualmente isso pode ser uma boa alternativa a despeito da nossa indignação com as operadoras de celular. Mesmo que elas não tivessem feito essa travessura de reter o valor do ICMS, parece que a Anatel está resolvendo isso, vale a pena pelo menos dar uma olhada na proposta que a Starlink está fazendo aqui para o mercado brasileiro. Na terça-feira foi divulgado o IPCA 15, a inflação ao consumidor do IBGE que mede os preços entre 15 de agosto e 15 de setembro. Aqui o Fora de Curva está fazendo uma projeção de uma deflação de 0,4% e nós erramos, gente. Sim, nós erramos. A deflação foi de 0,37%. Nosso equívoco, então, chegou a 0,03 pontos percentuais. Dou a mão à palmatória, eu errei. O cachorrão tinha razão, ele falou que ia ser 0,37%. No entanto, olha o que os analistas de plantão, aqueles que dizem o que o Banco Central deve colocar de juros, falavam que a deflação ia ser de 0,2% negativa. Então, se o nosso erro foi relevante, o deles foi abissal, pessoal. E por que aconteceu essa deflação menor do que nós havíamos imaginado em 0,03 ponto percentual?
por causa do preço do limão. Aí eu fiz um manifesto contra a inflação do limão e vale a pena vocês assistirem ele lá no Fora de Curva de terça. E essa semana, gente, começou a bombar muito assunto importante. Eu não tive condições de escolher, achei que não era adequado também fazer vários vídeos e tentei concentrar mais de um assunto, uma nova tentativa editorial aqui do Fora de Curva, para informar melhor dos fora de curvenses. E aí eu tratei de 3 assuntos. O primeiro foi a calmaria da Bolsa de Valores, do mercado de câmbio naquela quarta-feira, depois de uma bagunça que ocorreu 2 dias antes, na segunda, portanto, falando da chegada da recessão global. O que eu expliquei tanto na segunda como na quarta? É simples. Uma recessão global não chega de uma hora para outra a ponto de assustar as pessoas que investem nesses papéis especulativos. Então, ali, quem ganhou foi quem sabe especular com esses momentos de nervosismo, e quem perdeu foram aquelas pessoas que realmente acreditam nesse tipo de notícia. Pessoal, para operar nesse tipo de mercado, tem que ter calma, tem que ter, como se diz, sangue de barata. Quem não tem isso, melhor não entrar nessa vida porque vai perder dinheiro. Também na quarta-feira nós começamos a analisar a questão da explosão do gasoduto russo. Ainda não se sabe quem explodiu aquele equipamento, tem vários suspeitos, mas vamos esperar a história para ver se ela conta alguma coisa para a gente. Acredito eu que isso vai continuar sendo segredo, guardado a 7 chaves por quem fez. E finalmente teve um assunto bem legal que eu tratei na quarta, que foi a alta da arrecadação dos impostos federais aqui no Brasil no mês de agosto, refletindo que uma continuidade do estado de alavancagem, de crescimento da economia brasileira, que deve se prorrogar até pelo menos até o final do ano, se não houver nenhuma derrapagem. Acho que não vai haver mais, não tem mais tempo para isso. Na quinta-feira, ontem, também tivemos muitos assuntos importantes, tive que concentrar eles. E quais foram? Primeiro, o crescimento do nível de emprego no Brasil, do saldo entre empregados e desempregados, feito pelo CAGED em agosto, que superou todas as expectativas. Mais um sinal de que a economia brasileira em agosto, sim, ela continua bombando e deve levar o nosso país a ter um crescimento do PIB provavelmente superior a 3% agora em 2022. Outra informação interessante que nós analisamos aqui ontem foi a liberação do IGPM, Índice Geral de Preços, meio do mês, produzido pela Fundação Getúlio Vargas, que revelou uma deflação maior do que esperada. Essa deflação ela foi concentrada nos preços por atacado. Evidentemente, esse tipo de coisa vai refletir ali na frente, lá no varejo. Provavelmente, pessoal, por conta dessa informação, nós vamos ter o 3º mês consecutivo de deflação do IPCA fechado, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, do dia 1º ao 30 de setembro. E isso vai diminuir muito as expectativas inflacionárias que os analistas de plantão nos colocam para o fechamento inflacionário agora em 2022. Talvez até essa inflação fique em torno de 5% e, com muita sorte, um pouquinho abaixo. Vamos ver o que vai acontecer. Também na quinta-feira falei a respeito de uma manchete veiculada no portal G1 da Rede Globo, a meu ver enganosa, falando do déficit público federal de 50 bilhões de reais, dando a entender na própria manchete que isso seria um processo de descontrole das contas públicas. A própria matéria, depois nos seus meandros, está um texto muito chato de ler até, mostra que esse déficit teve sim causas bastante específicas e previsíveis. Foi 25 bilhões, mais ou menos, que o governo federal entregou para a Prefeitura de São Paulo para aquisição definitiva do Campo de Marte, é um aeroporto que eles têm lá, e também foi mês do pagamento dos precatórios agora em 2022. No final, no frigir dos ovos, gente, o setor público brasileiro vai fechar com um superávit primário bastante relevante pela primeira vez em vários anos. Então, se eles estão falando de descontrole de contas públicas, como deixaram muito claro naquela manchete, eles estão faltando com a verdade. E vamos tocar a vida para frente, gente, porque hoje, na sexta-feira, para finalizar essa parte do Fora de Curva, saiu, conforme previsto, a taxa de desocupação da economia brasileira feita pelo IBGE, que a gente chama de desemprego, do trimestre que compreende os meses
junho, julho e agosto agora de 2022. E como nós havíamos previsto, caiu para patamares inferiores a 9%, mais exatamente 8,9%. E esse dado esconde o quê? Uma recuperação, como eu já falei, da economia brasileira. Nós estamos quase no nível pré-crise de 2014, 2015, em termos de empregabilidade no Brasil. Isso é uma coisa muito boa, ainda mais porque essa variável está com viés de queda, o desemprego vai ser ainda menor nos próximos meses. Não vamos esquecer que agora é a hora que a indústria contrata, o comércio contrata, em função das festas de final de ano. Então a taxa de desemprego, pelo menos em termos conjunturais no Brasil, vai cair bem mais ainda agora em 2022, e isso é muito bom. E outro aspecto bem interessante que esse relatório do IBGE mostra é que o salário médio, pelo segundo mês consecutivo, está crescendo. A alta desse trimestre que nós estamos tratando, junho, julho e agosto de 2022, frente ao período imediatamente anterior, ou seja, março, abril e maio, foi de 3,08%. Isso aí parece que é um percentual pequenininho, mas num espaço tão curto de tempo, o que está mostrando? Indica muito claramente que a mão de obra mais qualificada já está escasseando. E quando acontece isso, o salário médio da economia começa a subir e é o que está acontecendo. Então, gente, agora sim chegou o momento em que a renda das famílias, a renda salarial das famílias vai começar a crescer de uma maneira realmente mais rápida. Posso até antecipar que ao final de 2022, o salário médio brasileiro deve estar crescendo acima de 8%. Estou falando por baixo, acho que o crescimento da média salarial vai ser até maior. E agora, pessoal, acabamos finalmente os assuntos mais sérios dessa semana. E o Fora de Curva, então, vai assumir a sua característica de sexta-feira, ou seja, as nossas crônicas semanais. E tem alguns assuntos interessantes que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês, das senhoras e dos senhores, senhoritas e senhoritos. Olha só, a gente acha que peixe é bicho burro. Até que algum tempo atrás eu falei isso no Fora de Curva aqui, fizeram uma experiência botando os peixinhos de aquário a dirigir um veículo de dentro do aquário. Eles colocavam o aquário em cima desse veículo e os peixinhos lá iam dirigindo. Eles são melhor que muita gente. Já surpreendeu. E aí agora resolveram pegar mais pesado, especialmente com o tubarão branco, aqueles com um monte de dente, bem feroz, bem brabão, mas o cara deveria ser um pouco debochado também. Resolveram colocar uma câmera, aquelas de monitoramento no tubarão, para ficar acompanhando as voltinhas que ele dava pelos mares, oceanos. Alguns até vão em rios, né? Mas esse aí, o tubarão branco, acho que só fica pelos mares e oceanos. Sabe o que o cara fez? Deu uma risada na cara dos pesquisadores e simplesmente desenhou no seu caminho o seu próprio autorretrato. Não que ele pegou um pincel com tinta, todas aquelas coisas, porque isso aí não, dentro do mar isso aí não pode acontecer, né? A tinta toda se espalhar pelas águas. Não, ele foi nadando, desenhando a sua própria silhueta. E depois disse que esses bichos aí são tudo burro, que não entendem nada. Ó, vamos começar a reavaliar as coisas, porque muitas dessas mordidas que a gente vê na praia podem ter sido devidamente planejadas. E por falar em burrice, burro mesmo é a gente, é o ser humano, né? Olha o que aconteceu com uma menina linda, mas muito bonita mesmo, uma professorinha lá nos Estados Unidos. O nome dela é Patrice Brown. Ela tem 33 anos e, como eu falei, é professorinha, professora de uma escola primária em Atlanta. Foi demitida. Sabe por quê? A diretora botou ela no olho da rua por ser bonita demais. Primeiro, essa diretora deve ser uma ciumenta, deve ser também muito feia para ter ciúmes de uma belezura dessas que eu estou vendo na tela, vou ver se compartilho com vocês depois. Muito bonita mesmo. Mas uma outra escola lá perto, provavelmente não tão bonitofóbica como aquela anterior, contratou de novo e a nossa amiguinha voltou a dar aulas para as criancinhas, está todo mundo feliz, menos os pequenos daquela escola que ela abandonou. Provavelmente elas vão pedir para o papai e para a mamãe: quero mudar de escola, quero voltar para a Prof. Patrícia. Eu faria isso, porque é muito bonita. Mas aí, pessoal, tudo bem.
a moça era muito bonita, mas existem outras mulheres no mundo, homens também, que são muito do barraqueiro. Teve uma lá que mora no País de Gales. Para quem não sabe, o País de Gales é um cantinho lá do Reino Unido, colado da Inglaterra. Essa senhora, Christine Morgan, 41 anos, ela foi multada pelo poder público com a bagatela de R$ 4.800. A moeda lá é libra esterlina, então já convertemos o valor. O que ela fez de tão errado? Sabe o que ela fez? Algumas agradabilidades com seu parceiro, só que a menina é muito escandalosa, berrava demais e acabou perturbando a vizinhança ou deixando com vontade. Seja por um motivo ou pelo outro, ela teve que pagar essa grana toda pelos escândalos, pelo griteiro que fazia. Solução para você, Christian: não pare de fazer o que está fazendo se você gosta tanto, mas eventualmente coloque algum reforço nas paredes, especialmente dos acústicos, não é? E vamos para frente e vamos finalizar logo Fora de Curva, que eu comecei hoje um pouco mais tarde e eu não quero mandar esse vídeo com muitas horas de atraso para vocês. Então vamos falar de uma coisa que todo mundo, ou a maior parte das pessoas, quando criancinha gostava muito: o McLanche Feliz. Sabe que o McDonald's fez lá nos Estados Unidos e deve ser lançado aqui no Brasil também um novo McLanche Feliz para adultos. O que vocês queriam receber no McLanche Feliz? Eles ainda estão com uma ideia meio chata, querem nos dar aqueles brinquedinhos que nós gostávamos no tempo que nós éramos criança. Pô, mas agora eu, velho, 60 anos nas costas, vou estar pegando aqueles brinquedinhos. Até no meu tempo aqui nem tinha McDonald's, sou mais velho que McDonald's, imagina só. Eu vou dizer o seguinte, seu Ronald McDonald: se quer fazer, se quer deixar o público com mais idade feliz, para de inventar de colocar essas coisinhas no nosso sanduba e nos presenteie com alguma coisa realmente de maior valor intrínseco para todos nós. E já que é sexta-feira, eu tenho a solução ideal para o seu presente, para o seu McLanche Feliz adulto desse final de semana. Coloca para cada um limãozinho dentro da caixinha que eu tenho certeza todo mundo, todo adulto vai ficar feliz. Porque pelo preço que está o limão, nós tratamos disso no Fora de Curva de segunda-feira, não dá mais para tomar caipirinha, nós perdemos esse direito. E quer deixar velho feliz em final de semana? Dá um limãozinho para ele que ele espreme ou corta, coloca na sua cachaçinha, na sua vodka e vamos embora para o final de semana. Pessoal, um excelente sábado, um excelente domingo para cada um. Aproveitem muito bem esse final de semana, porque, como eu sempre digo, segunda-feira sempre tem mais, a encrenca retoma. E para continuar ouvindo e vendo o nosso Fora de Curva aqui, não vamos esquecer de deixar o like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos e especialmente se inscrever aqui no canal. Muito obrigado pela atenção. De novo, um baita final de semana para cada um de vocês. Até segunda-feira, ou na nossa tradição, até breve, porque a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã. E tchau, bom final de semana. E de novo, um abraço a todos.